Esse é o Evangelho. Amém? Vamos falar do Evangelho então? Bate o pé no chão aí. Pelo amor de Deus, isso é segunda-feira mesmo. Vamos lá, irmão, vamos falar do Evangelho. Bate o pé no chão aí. Aleluias. Eu falo isso, pode pôr, Mel. Eu falo isso aqui desde quando o Senhor me chamou para mesmo, Judas 1. Desde quando o Senhor me chamou para pregar o Evangelho, eu falo sobre isso aqui. Na verdade, eu só falo sobre isso aqui. Eu só falo sobre isso aqui. Quem me conhece sabe que eu só falo sobre isso aqui. E se a mensagem ainda não mudou, é porque Deus está esperando que você mude. Se a palavra ainda não mudou, é porque você ainda não mudou. A hora que você mudar, a palavra muda. Ou então, a hora que eu mudar, quem sabe a palavra muda. Amém? Então eu falo isso aqui há muito tempo, mas esse período é propício, irmão. O ambiente está propício para falar disso. O ambiente está propício para falar isso. Se você puder, vamos ler comigo aqui em nome de Jesus. Pula um versículo, Mel, em nome de Jesus. Mais um, vamos para o 3. Aqui, vamos lá. Aqui o apóstolo Judas vai escrever. E quando ele está escrevendo, o Espírito Santo para ele. É por isso que você tem que estar atento ao falar do Espírito. Porque assim como Judas, isso acontece muito na minha vida e na sua vida. Só que nós, por não estar ligado no que Deus está falando, por não estar ligado no que o Espírito está dizendo, nós não temos obediência e reverência quando Deus pede para que nós paramos. Olha só o que vai acontecer aqui. Judas vai escrever, ele está dizendo: olha, amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum. Repita comigo isso, fala assim: salvação comum. Mais alto, eu sei que você está de máscara, mas fala mais alto comigo, fala assim: comum, salvação. É isso mesmo que Judas está falando. Comum, salvação. Ele coloca a salvação como sendo natural para o cristão. Ele coloca a salvação como sendo natural para o cristão. Como sendo a consequência de alguém que recebeu a Cristo. É comum. Quem recebeu Cristo como Senhor, é natural que receba a salvação. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Quem crer e for batizado será... É comum, ele está falando: olha, eu escrevia com diligência, com empenho, eu empregava empenho nisso, para quê? Para escrever sobre salvação. Eu estava ensinando sobre salvação, eu estava falando sobre a salvação, eu estava empregando tempo para falar sobre a salvação, que é comum para nós. Foi aí que eu senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los. Exortar, a palavra original aqui é ensiná-los. Ensiná-los a lutar pela fé. Fala comigo assim: lutar pela fé. 30 vezes mais alto, fala comigo: lutar pela fé. Em outra tradução vai dizer batalhar pela fé. Eu amo essa tradução, batalhar pela fé, porque ela vai se encontrar com 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Agora nós vamos ler. Ele vai dizer assim, ó: eu estava escrevendo sobre salvação, que é comum, mas eu senti necessidade. Eu parei o que eu estava fazendo, eu parei o que eu estava escrevendo, para exortar, para alertar, para ensinar. Ensinar o que, pastor? Algo que nesse tempo nós vamos ter que fazer. E tem muita gente que já está perdendo porque não está fazendo. Mas deixa eu falar para você, hoje eu não vim falar para a sua alma, eu vim falar para o seu espírito nessa noite. Eu não vim aqui te dar uma palavra de autoajuda, de motivação pessoal. Eu vim aqui quebrar a sua alma, quebrar o seu ego e implantar a palavra de Deus no seu espírito. Escuta isso.
Eu vim aqui ministrar hoje uma palavra de poder, uma palavra de poder. Se você quiser autoajuda, coisa, você abre o YouTube lá depois, assiste outras pessoas. Aqui eu vim falar para o seu espírito. Vim falar com o seu espírito. Eu quero olhar dentro do seu olho, porque eu quero encontrar o seu espírito aqui hoje. Tem alguém cheio de espírito aí? Fala eu. E ele está dizendo, olha, eu estava escrevendo sobre salvação, que é comum, mas eu tive por necessidade. Eu parei. Para quê, pastor? Para ensinar, para alertar, para exortar vocês o quê? A lutar, a batalhar. Irmãos, é luta. Eu estou falando de guerra. Eu vim nessa noite te convidar para uma guerra. Você entende o que eu estou falando? Eu vim te convidar para uma guerra. Nessa noite você vai declarar guerra. Guerra. E eu sei que tem muitas pessoas fracas aqui, anêmicas espiritualmente. Eu sei que aqui tem pessoas, e tá pessoas me ouvindo aqui também pela internet, que está a ponto de desistir, de largar tudo que é as coisas espirituais, dons, talentos, chamado, ministério. As suas costas já estão acostumando com o sofá, já está acostumando com a cama. Eu estou aqui hoje para te chamar, para declarar uma guerra. Guerra com o quê, pastor? O Espírito Santo está nos chamando a batalhar por uma coisa. Pelo carro novo, pastor? Não. Pela casa, pastor? Não. Isso aí é perecível, isso aí passa. Eu sei que você vai ter do melhor, em nome de Jesus. Mas não foi isso que Judas nos orientou para batalhar. Ele falou, se você tiver que lutar por alguma coisa, se você tiver que batalhar por alguma coisa, vamos lutar, vamos batalhar pela fé. Que uma vez por todas, isso aqui é importante você entender. Que uma vez por todas, fala assim, uma vez por todas. Fala assim, uma vez por todas. Então não tem esse papinho, essa historinha de que, eu tinha fé, sabe? Eu tinha fé, mas eu acho que eu não tenho fé mais não. Não existe isso, irmão. De uma vez por todas foi entregue aos santos. Romanos 12 vai dizer que ele repartiu uma medida de fé para cada um de nós. Tudo que você conquistou até aqui, você conquistou por meio da fé. Tudo que você alcançou em Deus até aqui foi por meio da fé. Até a forma de você agradar a Deus. Pastor, por que Judas nos alerta, nos exorta a batalhar pela fé? Primeiro, a fé é o único combustível que te leva a Deus. Presta atenção. E por que a batalha pela fé é tão importante, pastor? Porque que Judas parou tudo para escrever acerca da batalha pela fé. Porque a fé é o único mecanismo que te liga a Deus. Deus é Espírito. Hebreus vai dizer que a fé é o firme fundamento. Presta atenção, irmão. Firme fundamento. Repita comigo, fala, fé é um firme fundamento. Ninguém brinca com fundamento não. Ninguém remove fundamento não. Se eu remover o fundamento desse prédio aqui, ele cai, sim ou não? Primeiro, a fé é um firme fundamento. É um fundamento para a minha vida. É um fundamento daquelas coisas que eu não vejo, mas que eu creio. E porque eu creio, aquilo que era invisível se torna visível. Pela fé, os mundos foram criados. Pela palavra da fé. Pela fé. Pela fé.
fé. É isso que Hebreus vai dizer, Hebreus 11. Hebreus 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, eu vou agradar a Deus, eu vou levantar minha mão, eu vou chorar assim, pastor, o dia todo Deus vai ficar feliz comigo. Deus não comove com as suas lágrimas, o que atrai Deus é a sua fé. Pastor, eu vou orar, chorar e eu vou mudar. Deus esquece, irmão, Deus é imutável, Deus não muda. Mas quando ele encontra uma fé, como daquele centurião, que disse a Jesus: o senhor não precisa ir lá, fala daqui, e meu servo será curado lá. Jesus, uau, da onde saiu esse homem? Com essa fé, quer dizer, ele poderia ajoelhar diante de Jesus, chorar. Jesus ia fazer igual ele fez com aquela mulher cananeia. Eu não vou pegar pão dos filhos e dar para os cachorros. Virou as costas e saiu. A hora que ela disse assim: ei, mas os cachorros também comem as migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Ele olhou para ela e disse: que fé é essa? Vira para o seu irmão, faz com o dedinho assim para ele e fala assim: viu? Para de chorar mais e exerça mais a sua fé. Vira para ele e fala assim: suas lágrimas não movem Deus, mas a sua fé. É por isso que Judas está falando: eu alerto vocês, eu exorto vocês a batalhar pela fé. Por quê, pastor? Tem muita gente achando que o diabo quer tirar o que você tem, o seu carro, sua casa, sua namorada. Não, o diabo não quer tirar isso não. Porque ele pode tirar tudo isso aí de você e você ainda continuar em Deus. Pelo contrário, na verdade, ele pode tirar tudo isso aí de você e você correr para Deus. Então o que ele quer tocar não é nessas coisas. Ele quer matar isso aqui, ó. Isso aqui. Porque se ele tirar isso aqui de você, a primeira coisa que você vai fazer é se afastar de Deus. E a fé é um combate. A fé é uma batalha. Por quê, pastor? Olha só o que ele vai dizer no 4. E é para esse tempo que Judas estava escrevendo isso. 4, Bel. Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês, sem serem notados. Esses são pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e nega o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo. Em outra tradução vai dizer assim: introduziu no meio de vocês homens maus, homens ímpios. Irmãos, Judas estava falando que nos últimos dias da igreja ia ser isso aqui que nós estamos vivendo. E eu quero traduzir esses homens maus, esses homens ímpios. É exatamente esse período que nós estamos vivendo, aonde todos os dias você tem uma notícia que te abala, aonde todos os dias vem alguém até você, alguém que introduziu lá na onde você trabalha, introduziu na onde você estuda, introduziu na onde você está inserido. Homens ímpios, pessoas que estão ali para causar discórdias, pessoas que negam a existência, a graça de Deus. E por meio dessas pessoas começam a vir notícias como bombas. O próprio diabo, o próprio Satanás, o próprio inferno usando esse canal para trazer até nós dor, desespero, sofrimento, angústia. Agora você entende por que Judas estava pedindo para que eu e você
batalhasse pela fé. Os dias são maus, irmãos. Os dias são difíceis. Os dias são de frieza espiritual. Os dias são de frieza humana. Frieza humana. Os corações têm se tornado corações de gelo, de pedra, onde ninguém se mobiliza, ninguém se sensibiliza mais com ninguém. Pessoas ímpias foram introduzidas, pessoas que causam discórdias. E por que Judas estava falando isso, pastor? Porque isso vai minando a fé. Isso vai minando a fé. E se você tiver a sua fé minada, você corre um sério risco para esse tempo. Porque tudo que você tem nesse tempo é a fé. Tudo que você tem nesse tempo, tudo que eu tenho nesse tempo é a fé. No mundo onde o desespero tomou conta, onde o pânico tomou conta, um mundo onde eu tenho que vir pregar, onde as pessoas há uns meses atrás se abraçavam, se beijavam, vinham aqui na frente, caíam no poder, se abraçavam, rolavam junto aqui, e agora está todo mundo a 1 metro de distância do outro, com máscara no nariz, na boca. Se você não batalhar pela sua fé nesse tempo, você vai se sucumbir. Irmão, se eu não levantar da minha cama pela manhã e começar a batalhar pela minha fé desde a hora que eu levanto, de tarde eu estou desviado. E às vezes você vai falar desviado, pastor, da igreja, fumando maconha, pastor, bebendo. Não, irmão, para com isso. O pior desviado é aquele que está aqui dentro e não entendeu nada. O pior desviado é aquele que conhece a palavra, mas está longe do propósito. O pior desviado é aquele que levanta pela manhã, mesmo conhecendo Jesus, se sentindo vazio. Se eu não batalhar pela minha fé, irmãos, eu vou desviar daquilo que Deus tem para mim. Se você não batalhar pela sua fé, você vai perder o tempo da visitação de Deus. Judas para tudo e diz assim: olha, agora eu vou ensinar vocês, eu vou alertar vocês, que vocês terão que batalhar pela sua fé. Irmãos, ele está falando de batalha, guerra. Guerra, guerra, guerra. Você vai ter que declarar guerra contra a sua carne. Você vai ter que declarar guerra contra a sua mente. Você vai ter que declarar guerra contra as suas emoções. Você vai ter que declarar guerra contra a sua alma, para você batalhar pela sua fé. Guerra. O diabo todo dia armou uma casinha para você cair nela, uma armadilhazinha para você cair nela. E tem crente dormindo, tem gente dormindo. Tem gente dormindo, ainda sendo levado por alma, levado por sentimento, enquanto Deus está falando: oh, acorda, fica de pé, batalha pela sua fé, luta pela sua fé, edifica a sua fé, porque você vai precisar dela. W. Tozer diz que um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Mas essa igreja corajosa, irmão, é a igreja que batalha pela fé. Porque não adianta, não, você não vai dar um passo diante de Deus sem fé. Sem fé você não toca nele, sem fé você não agrada a ele. Sem fé você nem vive. Tem pessoas que perderam a fé, outras estão com a fé comprometidas. Eu não sei aqui se vocês conhecem isso. Algumas pessoas que é velha, como o pastor Diego, vai conhecer, vai saber. Quem aqui conhece aquele joguinho do Super Nintendo, Top Gear, Top Gun? É Top Gear. Quem aqui já jogou Top Gear? Levanta a mão aí. Aí, tem um monte de viciado aqui.
Vou orar para vocês depois do culto. Olha aqui. Sabe quando você está com o carrinho lá? Quando pensa que não começa a acabar o combustível? Tem uma ruinha vermelha e uma azulzinha. A vermelha é o combustível. E a azul é para reparar o carro. Presta atenção, irmão, que o jogo agora ficou profético. O jogo agora ficou profético, presta atenção. Quando Deus quer falar, irmão, Ele usa até um jogo, fica tranquilo. A linha, o carro está acabando a gasolina. Está acabando, o carro está começando a parar. Quando pensa que não, do nada aparece uma ruinha azul, você tem que entrar nela. Aí você entra nela e vai enchendo. Vai enchendo de combustível. Quem já viu isso aqui? Aí quando pensa, não, aparece uma linha vermelha do outro lado. Aí você corre para a linha vermelha. Para quê? Para alinhar o carro. É isso que você vai ter que fazer nesses dias. Pode parecer cômico, engraçado o que eu estou falando aqui. Mas é isso que o Espírito Santo está falando para você. Você vai ter que entrar na trilha de alinhamento para o seu carro. Você vai ter que entrar na trilha de combustível. Pastor, eu preciso desse combustível para minha fé. Deixa eu falar para você. Esses dias atrás eu peguei o carro, enchi o tanque do meu Peugeot. Quem ri não vai para o céu. E eu enchi o tanque dele, e eu estou andando e pá. E eu esqueci, irmão. Eu esqueci. Eu andei tanto, e eu esqueci. Porque na minha cabeça que eu tinha, por eu ter abastecido o tanque completo, e o meu ponteirinho está estragado. Eu acho que nenhum ponteiro do Peugeot funciona. Pelo ponteirinho estar estragado, eu comecei a querer medir na cabeça, fazer as medidas na cabeça. E o carro parou na rua. E eu comecei a querer chutar ele, né, chamar o nome da pelada. Essa é antiga, né? Olha aqui. E aí eu lembrei que eu não tinha voltado no posto depois de um tempo. E o combustível acabou. E o carro parou. Pastor, mas fé é assim? Eu achei que fé Deus colocava na gente, a gente começava a crer, e a vida toda ali eu ia crer. Não é nada. Olha para a sua vida aí para você ver. Olha para a sua vida aí. Faz uma medição aí agora, meça aí agora. Quantas vezes você teve aqui na fé, ó? Uau, estou cheio do poder, cheio do fogo. Começava até a olhar assim para ver se já estava criando pena, se já ia voar. Estou quase criando pena. Aí problema, circunstância, homens ímpios, pau, tá. Quando pensa que não, ó. Ó o combustível. Judas estava falando disso. Batalhar pela vossa fé. Existe uma guerra, irmão, pela fé. E se você não declarar essa guerra e entrar nessa guerra, você vai ser mais um que parou à beira do caminho. E quem está à beira do caminho está com Bartimeu. Fica à beira do caminho para mendigar. Mendiga atenção, mendiga carinho, mendiga afeto, mendiga dinheiro. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para batalhar pela fé. Deus te deu um espírito de fé. Mel, abre para mim 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Deixa eu ver se eu estou bom de memória. 2 Coríntios 4, versículo 13.
você vai entender que a fé é um espírito. E a fé não é um espírito com E minúsculo, porque ela não vem do homem, ela não parte do homem. A fé é algo que Deus dá. Levanta sua mão direita para o céu assim e fala assim: a fé é algo que eu recebi de Deus através do Espírito. Tendo porém o mesmo espírito de fé. É como está escrito: eu criei, por isso eu falei. Cremos, por isso também falamos. Eu quero levar você a entender que Deus nos deu, temos porém o mesmo espírito de fé. A fé é um espírito. Deus nos deu essa fé. Mas essa fé, ela precisa de ser regada, precisa de ser batalhada por ela dia após dia, porque senão a sua carne vai te levar para um lugar de incredulidade. A sua naturalidade, a sua humanidade vai te levar para um lugar de incredulidade, onde você não vai crer mais em nada. Quer ver? Há um tempo atrás, quando você se converteu, quando você aceitou Jesus, você estava cheio de fé, cheio do poder do Espírito Santo. Passava um capeta lá longe, você já queria meter o chute nele, a bicuda nele. Você ficava caçando o endemoniado. Eu lembro do Zezinho contando essa história, que ele, mas o Paulinho saía nas ruas caçando endemoniado, irmão, para poder orar pelos endemoniados. Olha só as ideias. E esse amigo dele, irmão, usava uma muletinha. De vez em quando o capeta ficava meio brabo lá, eles tinham que sair correndo. Não era, Zé? Agora aqui, irmão, presta atenção. A pergunta é: cadê essa fé? Cadê essa fé que fazia você acordar de madrugada para orar? Cadê essa fé que fazia você ter prazer em estar aqui nos cultos com a sua mão levantada? Cadê essa fé? Cadê essa fé que te fazia levantar pela manhã e escrever textos e enviar para as pessoas para que o dia delas fosse melhor? Cadê essa fé? Eu estou falando para você que tudo se move por fé. Tudo que você faz tem que ser por fé, se não é pecado, é o que diz a Bíblia. Você recebeu o espírito da fé, mas o problema é que eu ouço demais os homens ímpios. O problema é que o homem ímpio, ele introduz, e esse homem ímpio, eu estou falando, é o tempo atual, agora, a circunstância. O problema, irmão, tem tantas pessoas aqui enroladas, envolvidas com a circunstância, que ela não sabe nem quem ela é mais, nem onde ela está mais, e nem para onde ela está indo. É porque você perdeu a fé. É porque você enfraqueceu na fé. É porque a sua fé foi abalada. Você olhou demais para o homem. Você olhou demais para o vento, para a circunstância. E você quer ver Paulo provando para nós, fazendo as palavras de Judas ser verdadeira? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. Olha para alguém que está próximo a você e fala assim: esse é o tempo de você batalhar pela sua fé. Não, fala com convicção e alto para ele ouvir. Fala assim: esse é o tempo de você batalhar pela sua fé. Pergunta para ela assim: você lembra quando a sua fé era viva? Como você era? Pergunta para ela. Você lembra quando você estava cheio de fé, transbordando de fé? Você lembra como era? A alegria era diferente. A alegria, irmão, era diferente. O dia era diferente. Os louvores eram diferentes. O cara começava a ouvir falar: Jesus, lá. Jesus, eu quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero comer no seu prato, calçar os seus pés nos seus sapatos. O cara ouvia assim, já começou:
Jesus, Jesus. Por dentro de si estremecia todo, o ventre se enchia como se estivesse cheio de borboleta, o corpo arrepiava. Fé. Você não estava tomado de emoção, você estava tomado de fé. O problema é que o tempo foi passando, a circunstância foi te cercando, os inimigos foram te cercando, os filisteus foram te cercando, o diabo foi te cercando, e você foi minando a fé, minando a fé, minando a fé, minando a fé, minando a fé. Tá difícil até acreditar tá difícil acreditar que Deus cura até uma dor de cabeça. Quando você já acreditou que Deus podia ressuscitar um morto. Eu falei para você que eu não vim aqui falar para a sua alma, eu vim falar para o seu espírito. Deus está te chamando para uma guerra contra a sua carne. Deus está te chamando para uma guerra contra a sua alma. Deus está te chamando para batalhar pela fé. A fé que foi dado de uma vez por todas. Bate no seu peito e fala: eu tenho ela. Não bate, fala: eu tenho ela. Ela foi me dada, esse espírito foi me dado. Mas pastor, o que eu faço com a fé? Como que eu batalho pela minha fé? Qual é a forma que eu batalho pela minha fé? Combata o bom combate do quê? Mais forte, mais alto, fala: combata o bom combate da fé. Paulo está falando assim, ó, filho Timóteo, guerreie, combata. Você vai precisar lutar. Filho, vai chegar um tempo que você vai ter que combater pela sua fé, senão você vai perder ela. Irmão, nós estamos vivendo um período que, se nós não batalharmos pela nossa fé, nós vamos perder ela. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual a boa confissão diante de Deus tem muitas testemunhas. Fala assim: vida eterna. Fala assim: Ele me chamou para a vida eterna. Fala assim: eu tenho que tomar posse dessa vida eterna. Sem querer ser extremista aqui, irmãos. Algumas pessoas podem até ofender com o que eu vou dizer aqui agora. Talvez vão até me matar depois lá na internet. Mas eu fiz parte. Porque pessoas um pouquinho mais velhas aqui, que veio de um evangelho de algumas gerações atrás, como eu, com 5 anos, já estava na igreja. Pessoas como pastor Elton, minha sogra, pastora Silvana, entre outras pessoas aqui, pastor Edmundo. Nós vivemos uma geração que não tinha medo de morrer. Nós pegamos uma geração de cristão da nossa época que não tinha medo de morrer. Sim ou não, pastor Zeni? Mas morria, pastor? Morria, é ser humano. Uai, ninguém vai ficar para semente, não. A promessa de Deus é que nós morramos, nós vamos morrer. Para quê? Para herdar a vida eterna. Agora presta atenção. Pastor, por que umas gerações atrás não temia a morte? Porque os olhos dessa geração não eram voltados para as coisas dessa terra, era voltado para a vida eterna. O problema da nossa geração é que nós somos materialistas demais. E não se ofenda, por favor, com o que eu vou dizer. Não se ofenda. Me desculpe, por favor. Eu não gosto de chatear e magoar ninguém. Mas eu preciso falar, porque eu estou aqui falando para pessoas espirituais. Eu fui agora
E eu não tenho nada contra isso. Presta atenção, eu não tenho nada contra. Não sou contra. É só uma reflexão da vida eterna. Presta atenção. Senão depois você vai sair falando, o pastor saiu lá falando mal do povo. Presta atenção. Eu fui aqui agorinha no mercado comprar umas pilhas para os equipamentos aqui. E eu passei aqui perto dessa academia, aqui da esquina. E a academia estava assim, ó. Assim, ó. O Espírito Santo ministrou no meu coração. Ministrou o quê, pastor? Agorinha acabou de morrer uma pessoa que nós conhecemos de Covid-19. É sério o assunto. O vírus existe, é sério. Pessoas com doenças crônicas, pessoas de idade de verdade morrem. E a reflexão que o Espírito Santo me fez quando eu passei ali foi que as pessoas estão muito mais preocupadas com o seu corpo, estão muito mais preocupadas com o seu design físico, estão muito mais preocupados com qualquer coisa, a preço de qualquer custo, qualquer coisa. Não importa se tem gente morrendo ou não importa, não interessa. Eu tenho que estar bem, porque se eu estiver bem eu vou ter like, se eu estiver bem eu vou ter visualização, se eu estiver bem eu vou ter seguidores. Você pode ter o que você tiver. O que você precisa é tomar posse da vida eterna, porque sem ela você não vai para lugar nenhum. Vou te falar um negócio aqui, de gente popular o inferno está cheio. Deus não está chamando pessoas populares, Deus está chamando quem é fiel. E eu não sou contra ninguém se cuidar, não é essa a ênfase aqui, presta atenção. O que eu estou te dizendo é que hoje os nossos olhos estão tão voltados para as coisas naturais, está tão voltado para as coisas terrenas, está tão voltado para um evangelho superficial. E nós esquecemos que existe uma guerra, que existe um combate que nós precisamos combater, que é o combate da fé. Porque sem ele nós não podemos tomar posse da vida eterna. Sem fé você não pode ver Deus. O que tem sufocado a sua fé? O que foi que introduziu que está matando a sua fé? Deus está pedindo para que guerra hoje. Guerra. Guerra. Deus tem saudade da sua fé simples. Simplicidade da fé. Onde tudo você colocava Deus. Onde Deus era o centro de tudo, Ele era o primeiro. Deus está te chamando de volta para a fé. Ei, psiu, o Espírito está falando com você aqui. Eu te chamei para caminhar em fé. Essa é a nossa vitória. A vitória que vence o mundo. A nossa fé. Você sabia que Deus te chamou para ser realmente essa pessoa diferente? Ah, pastor, mas eu tenho que enquadrar nos padrões do mundo, senão o mundo não vai me aceitar, não vai me receber. Mas e quem falou para você que você é do mundo? Quem falou para você que o mundo tem que te aceitar? Irmãos, nós não somos daqui um pouquinho nós estamos indo embora daqui, ó. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento.
Eu sei que está tarde, mas eu preciso dar mais um exemplo aqui. Eu dei o exemplo do jogo, não foi? Agora eu vou dar exemplo de um filme, de um desenho. Quem aqui já assistiu os X-Men? Levanta a mão aí. Quem conhece os X-Men? O que faz aquelas pessoas serem diferentes das outras? Os genes, o gene X que elas carregam, né? O gene X. Isso faz com que elas sejam mutantes, diferentes. E essa parte diferente delas é que faz elas se tornarem pessoas, presta atenção, pessoas especiais naquele universo cinematográfico. Aqueles genes que ela carrega, o X, né, que os outros humanos comuns não têm. Aquilo que para uns é aberração, para outros é sinônimo de ser diferente. Para eles é o gene X, é o poder que eles carregam. Você não entendeu? Mas nós temos um gene, e o nosso gene é a cruz. É isso que faz com que eu e você seja diferente do mundo. É isso que faz com que eu e você seja a piada do mundo. É a piada do mundo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Evangelho é loucura. Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus usa as coisas fracas e vis desse mundo. Nós temos um Gênesis, esse Gênesis é a cruz. É isso que faz com que eu e você seja diferente. Ah, pastor, mas nós somos uma piada para o mundo aí fora. Aquilo que parece que é piada para o mundo, para nós é o poder de Deus. Você não tem que se moldar a esse século, você não tem que se moldar a esse mundo. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para andar na fé. E andar na fé é andar na contramão da circunstância. Pastor, todos os meus amigos fazem. Você não é todo mundo. Pastor, todos os meus... Você não é todo mundo. Você é aquilo que Deus te criou para ser. E a pergunta para nós aqui hoje é: como está a sua fé? Se você pudesse medir hoje a sua fé, se você olhar um pouquinho para a fé que você já possuiu outrora, e você olhar para a sua fé agora, eu estou falando para você que você vai ter que declarar guerra. Declarar guerra. Guerra. Pastor, mas eu estou sem força. Eu não sei como eu vou batalhar pela minha fé. Judas 1 vai dizer assim: olha aí, vós amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Coloca aqui, Mel. Judas 1. Deixa eu achar na minha Bíblia aqui, que a tradução da minha Bíblia vai estar melhor. Peraí. Como que está a sua fé? Como que está a sua fé? Aleluia. Coloca na tela o 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima. Lá em 2 Coríntios 4,13 nós vimos que é um espírito, a fé é um espírito. E agora você vai ver que aqui ele vai colocar a fé como sendo santíssima. Por quê, pastor? A fé é santíssima porque Deus é santo.
Sede santo como eu. Só tem alguns crentes aqui, Deus me livre, irmão. Sede santo como eu. Deus é santo, e se Deus é santo e a fé é dele, a fé é santa. Edificando-vos na vossa fé santíssima, que vocês têm, orando no Espírito Santo. Você quer batalhar pela sua fé? Você quer batalhar pela sua fé? Você quer batalhar pela sua fé? Então você vai ter que cavucar cinza. Porque Deus me mostra aqui, presta atenção. Enquanto eu prego aqui, eu ministro, Deus me mostra uma fogueira. E essa fogueira apagada, com as cinzas por cima. Mas lá embaixo existem alguns gravetos que ainda estão pegando fogo. Pastor, o que significa isso? Você já queimou um dia. Você já queimou um dia. E você sabe qual é o remédio. Se você é dessa igreja aqui, se você é meu filho na fé, você sabe qual é o remédio. Mas de novo, pastor, de novo eu vou orar em línguas, de novo eu vou meditar na palavra, de novo você vai ver que esse negócio de orar, aí, edificação pessoal. E vocês, amado, edificando-vos a vós mesmos, e a vossa fé santíssima, edificando-vos a vós mesmos. Em outra tradução, e a vossa fé santíssima, quando ele está falando edificando a vós mesmos, em outra tradução, ele está falando edificando o homem exterior que você tem, a alma, o ser humano que você tem, edificando a vós mesmos. Aí depois ele vai dizer, e a vossa fé santíssima. Agora ele está falando do homem espiritual. Paulo vai dizer desse homem espiritual lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16, 17 e 18, ele vai dizer, ó, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. Levanta suas mãos para os céus, que agora eu quero profetizar sobre você. Eu declaro que esse espírito da fé vai cair sobre você. Levanta a mão bem alto, as duas, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto. Eu declaro que esse espírito da fé vai cair sobre você. Eu declaro que esse espírito da fé vai cair sobre a sua vida. E eu declaro que esses gravetos vão voltar a queimar. Eu declaro que essas cinzas serão assopradas de você. E eu declaro que as brasas do Espírito, o fogo do Espírito, a fé de Deus, a edificação pessoal, a edificação do Espírito vai brotar na sua vida em nome de Jesus. Mas se você crê agora, levante as suas mãos e comece a orar em línguas. Eu quero ouvir. Começa a orar em línguas. Se você crê nessa palavra, começa a orar em línguas. Mas vós, amado, edificando a vós mesmo e a vossa fé santíssima, orando no Espírito, orando no Espírito, orando no Espírito. Fica de pé, vamos orar por um momento, você vai guerrear. Levante as suas mãos, levante as suas mãos, levante as suas mãos. Nós não vamos arredar nessa guerra. Você está em guerra, levanta as suas mãos. Começa a guerrear, começa a batalhar. Rabadara si que la 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 ba 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 ra ba ra ba ra que la 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 la.